Maravilhoso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos chegando na fase final desta primeira etapa desses ensinos. Obrigado, Senhor, sobre tudo, porque o Senhor é maravilhoso para conosco e apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem mostrado um grande amor para conosco e tem estado presente conosco. Além disso, queremos, ó Deus, agradecer porque o Espírito Santo em algum momento tocou no coração do Jarbas, da Sueli, e eles decidiram fazer parte da família, desta família maravilhosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Senhor, que o Senhor continue abençoando-os, capacitando-os para fazer o teu trabalho e preparando-os para morar no céu quando o Senhor voltar por toda a eternidade. Amém. Fique com eles e abençoe nessa decisão que já tomaram tempo. Abençoe a todos os participantes desse curso agora, que juntos possamos ser edificados com o teu Santo Espírito também. Nós agradecemos, nós pedimos a tua bênção por Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, nós vamos avisar aí, a gente vai combinar, né? E vamos avisar o dia para que todos estejam presentes, tá bom? Muito obrigado. Estamos felizes por sua presença e de outros também aqui, alguns pela primeira vez, outros há mais tempo. Todos são bem-vindos a este curso, a esse estudo. O Sidão estava sumido um pouquinho aí, né, viagem, outras coisas aí, mas ele está conosco. Então, estamos juntos com esse propósito. Então, nós chegamos no último tema. Esse último tema é fantástico. Um ministério para quem? Um ministério para todos, é o título, não é isso? Aqui o pastor Rafael vai trazer para quem não tem mãos ainda. Quem está se alimentando pode continuar, fique à vontade. E nós vamos começar aí nesse tópico interessante, muito válido. Eu gostaria de começar, na verdade, usando um texto que não está no estudo. O texto que eu vou usar agora não está na sequência de vocês aí. São Mateus capítulo 28. Olha só o último capítulo do primeiro livro do Novo Testamento. Anote aí, Mateus 28. Eu vou iniciar esse momento com esse texto. Mateus capítulo 28, começando no verso 1. Vai contar aqui que é o que? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu vou fazer um resumo deste capítulo. Aqui conta que no findar do sábado, já era um sábado bem assim à tardinha, já quase anoitecendo, quem sabe. Aqui menciona que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. É curioso que antes do sábado começar, em Lucas 23, 54 a 56, fala que essas mulheres que estavam com Jesus, quando chegou na sexta-feira à tarde, elas compraram aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você pode ver aí em Lucas, depois vocês olhem, pode anotar aí, Lucas 23, 54. Ali menciona, esse que eu estou mencionando, tá? Não precisa acompanhar, que daqui a pouco a gente volta ao estudo. Se quiser anotar, tudo bem. Tá? Só estou fazendo a introdução do tema com esse capítulo aqui, que ele tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Tá? Então vocês podem só anotar o texto, depois eu só estou citando, Lucas 23, 54. Então lá menciona que essas mulheres compraram aromas e bálsamos e no sábado fizeram o quê? Descansaram segundo o mandamento de Deus. Então isso mostra para mim uma coisa, mostra que os mandamentos tinham valor naquele tempo, que já era depois, já não era no Antigo Testamento, já era no Novo Testamento. Então o sábado tinha valor para elas, elas segundo o mandamento descansaram no santo sábado. E agora Mateus 28 diz que no findar do sábado, aí o sábado já estava terminando, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Por que elas foram ver o sepulcro?
Já parou para pensar nisso? Porque elas foram ver o sepulcro? Porque elas sabiam que o Salvador delas estava lá. A esperança delas estava dentro do sepulcro. Era isso que elas pensavam. Você já pensou a esperança do ser humano parar na sepultura? É trágico. Elas queriam ver o Salvador, agora estava morto. Acontece, queridos, que de repente apareceu um anjo ali. Nos momentos de maior ansiedade e angústia da sua vida, o anjo aparece também, Deus aparece. Você sabia? Mas só que você não pode arredar o pé, você tem que confiar mais ainda. E aqui elas estavam angustiadas. Quem não passou por angústia nessa vida? E elas, naquela angústia, elas foram ver o sepulcro, queriam encontrar Jesus, mesmo que fosse o Jesus morto. Mas acontece que houve um terremoto. Um anjo brilhante apareceu perante elas, e então os guardas tremeram e ficaram como mortos, diz aqui o verso 4. Mas o anjo, dirigindo a elas, as mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Jesus já não estava mais na sepultura. Jesus tinha saído. Por isso, a esperança delas não estava numa sepultura vazia. Agora a esperança delas estava onde? No Jesus vivo, ressuscitado, que saiu da sepultura. E aonde está a sua esperança hoje? Eu trago para os nossos dias. Onde está a nossa esperança hoje? Não está na sepultura vazia, está no santuário celestial, está junto ao trono de Deus, e ao mesmo tempo a nossa esperança está conosco, é Jesus Cristo no nosso coração. Isso deve ser. O propósito desse estudo foi este: trazer Jesus para onde? Para onde ele deve ficar? No nosso coração a cada dia. E então, agora o anjo disse: vinde, vinde ver onde ele jazia. E então o anjo disse: e depois depressa, eu estou lendo o verso 7, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Esse texto eu achei curioso, sabe por quê? Porque aqui disse que é para ir depressa. Ide depressa e contai aos discípulos. Se você encontra o anjo de Deus, se você está na presença de Deus, Deus não quer que você fique inerte, parado. Deus quer que você conte para outros a bênção que você tem. É isso ou não é? Deus quer que você fale para outras pessoas o que você achou de Jesus, o que Jesus fez na sua vida. Se não fez nada, porque ainda você não foi transformado. Você concorda comigo? Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, ele faz uma mudança positiva. Eu não vou perguntar aqui quantos sentiram essa mudança, porque eu sei que é maravilhoso demais. É maravilhoso demais encontrar com Jesus, sentir Jesus transformando a vida. E algumas pessoas dizem: eu era isto, mas hoje sou uma pessoa diferente. E aqui disse que ir depressa contai para os discípulos, que ele vai adiante de vós para onde? Para a Galileia. Mais à frente no verso 9 diz: e eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Queridos, por 2 vezes aqui o texto fala: ide para Galileia e lá me vereis, ou lá verão a Jesus. O anjo falou e Jesus confirmou. Quer que eu te fale uma coisa? Da Galileia, de Jerusalém, onde eles estavam, até a Galileia, dá em torno, vamos colocar em torno de 120 quilômetros. Tem 3 estradas que pode chegar aí, de Jerusalém a Galileia. Você iria para lá? Você iria para lá para encontrar com Jesus? Você iria lá para encontrar com Jesus? Eu creio que sim, porque vocês já estão vindo aqui com esse frio, com esse esforço. É porque vocês querem ter sempre um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro.
Amém? E aqui, queridos, cento e tantos quilômetros caminhando a pé. Não tinha avião naquele tempo, não tinha carro naquele tempo, né? Tinha o expresso Canelinha. Ó, Canelinha, caminharam. E eles caminharam ali por cento e tantos quilômetros. Eu estava numa cidade ali perto de Jerusalém em 2015, quando eu fui lá, e eu queria ir a Cafarnaum. Dava 150 quilômetros. E eu ia de carro, mas eu não levei minha carteira. Nós estávamos em escavação e eu não pude ir lá. E aí eu fui para outra região conhecer o sul de Jerusalém, não fui para o norte. Mas é interessante. É interessante que elas e eles, os discípulos, todos foram atrás para ver Jesus, foram a pé, cento e tantos quilômetros. E chegando lá, no verso 16 fala: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, e quando o viram, o adoraram, verso 17, mas alguns duvidaram. Agora vem um ponto central do que eu quero dizer aqui. Jesus, aproximando dos discípulos, chegaram e disseram: queridos, é-me dada toda a autoridade. Olha o verso 18, né? Toda a autoridade me foi dada. Aonde? Você sabe que o ser humano, todo ser humano tem autoridade? Tem que ter autoridade para alguma coisa? Já assim, é nato do ser humano, ele tem autoridade. Uns têm autoridade na sua família, são os pais. Outros têm outras autoridades, tem autoridade porque tem um imóvel, tem um carro e tem autoridade. Sempre nós estamos cercados de autoridade. Você vai para uma classe para estudar porque você tem autoridade, você ou pagou, ou você está estudando porque você sente o desejo, mas ali você tem autoridade de estudar, de perguntar. É um limite de autoridade que cada ser humano tem. Jesus tem também autoridade. Mas qual é a esfera de autoridade de Jesus? Me fale aí. Total. Qual é a esfera? Total. No céu, na terra, em todo o universo, tudo onde tem espaço, Deus tem autoridade. Jesus disse que a autoridade dele está em todos os lugares. E o que ele fez aí como tendo autoridade? Ele passou autoridade para você. Ele passou autoridade para nós, para os discípulos. Qual foi a autoridade que ele passou? Ide. Fazer o quê? Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os aqui. O que vocês vão fazer? Vocês serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a autoridade que Jesus passou para nós. Então você vai falar de Jesus para alguém agora. Você pode falar com autoridade. Que autoridade? A autoridade que Jesus te deu. Ide, pregai, fazei discípulos. Esta é a autoridade que Jesus passou para nós. Então, eu agradeço a Deus porque Ele me deu uma tarefa. E ninguém pode ficar fora dessa tarefa. Dizem que numa igreja cristã, evangélica, não vou citar o nome da igreja, mas diz que lá existia um cidadão vendedor de ovos. Mas só que ele saía na cidade para vender ovos, mas falava mais da igreja dele do que vendia ovos. E todo mundo conhecia ele como vendedor de ovos. Aconteceu que ele falava mal demais, falava muita coisa errada, não falava certo, ele não conhecia a língua, né? A sua língua materna, e falava muito errado. Aí o pessoal da igreja achou por bem interromper o trabalho dele, ou seja, os irmãos foram até o pastor e pediram para que o pastor dissesse a ele que não falasse mais, porque estava pregando o evangelho de forma muito errada. E o pastor não sabia o que fazer. O que você faria? O pastor pensou bem e disse: eu vou conversar com a comunidade, na cidade, vou em alguns bairros, perguntar se eles conhecem a igreja lá. E aí o pastor perguntou: você conhece aqui a igreja adventista? Vou citar o nome. Conhece a igreja adventista?
Conheço sim, que igreja maravilhosa. Nossa, nós amamos aquela igreja. Mesmo não ter ido lá, mas a gente gosta demais. Mas como vocês souberam alguma coisa daquela igreja? Ou da igreja? E aí, então as pessoas diziam: tem um vendedor de ovos que passa aqui sempre e conta sobre a igreja, a programação da igreja e como é a igreja. E nós ficamos assim, maravilhados com ele. Ficamos maravilhados. Aí o pastor então voltou à igreja e disse: como pediríamos para parar? Não tem, não é cabível. Todos têm o direito de falar, não importa como, mas com as suas palavras, com o seu gesto, com os seus atos, precisam o quê? Falar de Jesus. E quanto mais você fala, mais você se enriquece, você se cresce espiritualmente. Já notou isso? Quando você fala para alguém de Jesus, a sua vida se transforma. Você conhece a história daquele cidadão que estava caminhando por uma estrada numa época de muito frio, mais frio do que agora, no gelo, e ele já estava pensando: será que eu paro ou continuo caminhando nessa situação de tanto frio? Aí de repente, enquanto ele pensava, viu um outro cidadão caído no chão, porque nem conseguia caminhar mais de tanto frio que estava passando. Aí ele olhou e falou assim: pobre coitado, eu vou ter que ajudar esse cidadão, vou ter que colocar nas costas e caminhar com ele. E então achou por bem, tacou nas costas do cidadão e foi caminhando. Enquanto caminhava, se aquecia. E finalmente os dois se salvaram. Os dois se salvaram. Você sabe que nós vivemos num mundo não frio, somente frio literal, que eu estou querendo dizer. É o frio espiritual. E se nós não levarmos alguém conosco, nós podemos ficar para trás. Você não acha isso? Nós podemos ficar para trás. Por isso que Jesus disse: nós devemos ir, nós devemos falar dele, nós devemos pregar o evangelho dele, porque o evangelho dele não é um evangelho qualquer, é um evangelho que é um evangelho transformador, é um evangelho transformador. Por isso que quando Jesus disse, quando foi dito lá em Atos capítulo 1 verso 8: e recebereis poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e ser-lhe-eis testemunhas, tanto aqui como em Jerusalém, e toda a Judéia, até os confins da terra. Então esse poder que está prometido ali do Espírito Santo é como se fosse, ali usa a palavra dínamos, que quer dizer um poder como se fosse um dinamite, que vem da palavra dinamite, que é explosivo. É um poder que não deixa a pessoa como está, transforma e dá vida. Eu sei que às vezes eu posso falar para alguém aqui que esteja com o pé atrás: poxa, eu acho que eu não vou encarar não, o evangelho é muito difícil, é muito comprometedor. Espera aí, mas vale a pena comprometer-se com o evangelho ou não vale? Com certeza vale a pena. E olha, eu acho que eu já disse essa frase aqui e vou repetir: a vida só é digna de ser vivida quando se faz algo pela vida em vida. Então quando a gente faz algo por alguém, mesmo que estejamos passando frio quer dizer problemas, dificuldades, mas fale de Jesus, fale para as pessoas. Você será agraciado também com o poder dele. As lutas diminuirão em sua vida quando você faz esse trabalho. Então, no estudo final, né, desse último tema, aqui vai falar algumas coisas interessantes, o que Jesus disse que nós deveríamos ser. Vamos ler então o primeiro texto, Mateus capítulo 5, 13 e 14. O pastor Rafael vai nos ajudar e vai ler com vocês, tá bom? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal quer ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então Jesus aqui comparou a humanidade, a nós, como um sal, não é isso? Agora, tem o sal bom e o ruim? Tem, isso mesmo. Qual é o sal ruim? É o sal insípido. É o sal insípido. Não tem sabor. Esse sal não presta. Então, assim como tem o sal, que é o sal que se utiliza
né? Todo mundo utiliza todo dia e nós precisamos, nosso corpo precisa de sal também, não demais, né? Precisa. Então aqui diz, vós sois o quê? Sal da terra. Nós somos o sal da terra. Eu gostei de um amigo japonês que ilustrou de outra forma. Ele disse que é um tempero que é Ajinomoto? Umami. Umami. Ajinomoto, o produto é umami. Umami. É o sabor sem sabor. Mas a marca, Ajinomoto, o que quer dizer isso? Então, quer dizer, Ajinomoto no japonês quer dizer fonte do sabor. Fonte do sabor. Então, é isso que Deus quer de você, sim ou não? De mim também, não é não? Nós precisamos ser o quê? Fonte do sabor. Fonte do sabor. E Jesus está dizendo isso. Sem o sal, fica complicado. Sem cristão na terra, a terra fica sem sabor totalmente. Fica ou não fica? Fica sem sabor. Então vós sois o sal da terra. Além de ser o sal da terra, o que mais Jesus disse que seria? Nós somos a luz do mundo. Você já pensou que Jesus colocou aqui? Você é luz para esse mundo? Você é luz? Tem sido luz para as pessoas? Tem sido luz para a sua família? Tem sido luz? Jesus quer que nós sejamos luz. Tem pessoas na terra que não são luz, ou são luz, são assim como se fosse uma luz falsa. Já viu luz falsa? Dizem, quando eu era criança, eu morava na roça, né, andava uns 5 km para chegar na cidade. E um dia meu pai estava passando por lá à noite. E aí ele ouviu um barulho. Quando um vagalume acendeu a luz, acendeu e apagou, né, o vagalume. Aí um bêbado gritou: dá luz, eu quero luz, ilumina meu caminho. Mas pedir luz para vagalume não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas esse caso eu estou citando, estou fazendo essa ilustração, para dizer que tem muita gente na escuridão do mundo. Tem ou não tem? Querendo perder a vida, querendo tirar a vida, não tem mais gosto pela vida, e estão pedindo luz. E muitas vezes nós não acendemos a nossa luz. Isso não é prudente. Jesus quer que nós sejamos a luz para as pessoas. Você está entendendo? Sejamos a luz para as pessoas. E é interessante, eu vou citar aqui um exemplo, mas existem milhares. O meu sogro, no início da década, se não me engano, final da década de 40, ele encontrou a esposa, né, minha sogra, se casou, e a minha sogra tinha um viés adventista, um conhecimento, a família, tradição adventista, e meu sogro encontrou o evangelho através dela, da minha sogra. E ele, ao encontrar o evangelho, ficou tão empolgado com o evangelho, que sabe o que ele fez? Ele saiu do norte de Minas, de Teófilo Otoni, e foi para a cidade de Carira, no estado do Sergipe. E lá foi para os seus vizinhos, seus parentes e irmãos, e pregou o evangelho para todo mundo, falou do evangelho com aquele entusiasmo. O que aconteceu? Não é que os parentes aceitaram? Aceitaram. E sabe o que acontece? Há pouco tempo antes do meu sogro morrer, ele morreu, se eu não me engano, em 2012, mas um pouco antes dele morrer, fizeram uma festa, um encontrão lá na cidade, naquela cidade de Carira, com os adventistas, para contar a história da igreja adventista. E o meu sogro foi chamado para estar lá, foi convidado, e ele esteve lá. E tinha mais de 500 pessoas presentes, que surgiram graças àquele trabalho que ele fez, levando o evangelho para uma família, para os parentes. E cresceu. E não somente ele. Se eu for relembrar a história dos pioneiros da igreja adventista, eles saíam incansavelmente para pregar o evangelho de Jesus. Porque quando você se enche de Cristo, você não quer ficar só para você. Você quer passar para os outros também. E sabe, irmãos,
a nossa vida nessa terra é passageira. E se nós não aproveitamos a oportunidade para andar com Deus, você já viu aquela história? Procurei a felicidade e ela fugiu de mim? Procurei Jesus e a felicidade me encontrou? É assim, é maravilhoso, simples assim. Então, a gente vai pregando, esse é o nosso papel, né? Como filhos de Deus, como, né, pessoas que estão aqui na terra. Agora, vamos andar um pouquinho mais, senão eu vou ficar falando muito, vocês não respondem aí, né? A número 2, Atos capítulo 1, verso 8. Fechou? Já pode ir? Ok, então vamos lá. Ok, o texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vamos receber poder. Poder. Quando recebemos poder, aí aqui vem um detalhe interessante. Nós vamos receber poder para dizer para todo mundo: eu tenho poder. É para isso? Não. Quem recebe o poder do Espírito Santo se sente mais pecador do que antes. Mas quanto mais ele se aproxima de Deus, mais pecador ele se sente, e mais ele vai se chegando a Deus, e Deus vai transformando o coração e dando a felicidade para a pessoa. E a pessoa vai passar isto para os outros, vai passar, vai contar para os outros a linda história da transformação que houve na sua vida. E Jesus disse então: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, você tem pedido o Espírito Santo para a sua vida? Não é necessário, não? Com certeza, o Espírito Santo é que faz essa obra. Tudo que você sabe sobre Deus e sobre Jesus e sobre a Bíblia, é o Espírito Santo que capacita o ser humano a aprender, a conhecer. Então precisamos disso, do Espírito Santo. Agora, qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Vamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Há alguma dádiva? Será? Vamos ver. Pastor Rafael. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ao que eu entendi é que os dons são concedidos aos seres humanos, ou os seres humanos pedem os dons? Eu entendi que o Espírito Santo concede como lhe apraz. Então não é você que quer: Deus, eu quero esse dom aqui. Não, peraí. Deus é que dá o dom de acordo com a necessidade. A necessidade de quê? Da igreja, da pregação do Evangelho, sempre visando a salvação de uma pessoa. Assim Deus então concede o dom do Espírito Santo para esse fim. Vocês estão entendendo? Para esse fim, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Então a uns Deus dá um dom, Deus dá outro. Quem tem zero de dom? Ninguém. Eu estava falando com uma pessoa aqui agora há pouco, e eu falei para ele orar, né, brincando assim: não é meu dom, não vou nem dizer quem é, né, Ronaldo? Mas o Ronaldo faz um lindo trabalho aqui na igreja, na área aí de, né, para filmagem, etc. Maravilhoso trabalho. Agora, cada um tem um dom. Acontece que Deus pode dar mais dom também, Ronaldo. Pode ou não pode? Pode. Eu vou contar a história da minha esposa. Minha esposa, eu já casei com ela, ela tinha terminado o curso dela na faculdade. E ela não pregava na igreja, mas falava bem, ela me ajudou muito até no meu português, que eu vim da roça, né, bem caipira lá, e passei pela faculdade, mas a gente carrega alguns resquícios, né? E ela me ajudou muito. E um dia eu já trabalhava no Rio de Janeiro, era pastor no Rio de Janeiro, já por alguns anos, já estava ali em torno de 13, 14 anos de trabalho já no ministério. E aí eu falei com ela, dirigindo o carro,
você não acha que você deveria pregar na igreja, não? Tem tanto talento, tanta facilidade aí, por que você não prega? E ela sempre ajudava na área de música, cantava e tal, na igreja. E aí ela falou só uma coisa para mim que eu me calei. Ela falou, cada macaco no seu galho. Aí bastou, não falei mais nada. Não sabendo ela que Deus tinha um plano e o Espírito Santo estava trabalhando para ela pregar também. E aí, poucos dias depois, uma pessoa da igreja, do Ministério da Mulher, ligou para a Deise. Deise, você pode pregar aí semana de oração do Ministério da Mulher? Você prega uma noite? E a Deise disse sim, e pregou. E não é que ela passou a gostar de pregar? E aí alguns dizem que ela prega até melhor que eu. Prega bem mesmo, prega bem. Então, o que é isso? Deus vai capacitando de acordo com o que ele acha melhor, como lhe apraz. Entendeu? E aí a Bíblia conta a história dos talentos. Vocês conhecem, né? Um recebeu quanto? 3 pessoas receberam talento. Mas que quantidade? 5, depois 3, depois 1. Então, um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. E quantos receberam 0? Esses 3 representam toda a humanidade. Ninguém recebe 0 de talento. Sempre você tem algo que pode ser usado para a obra de Deus, para fazer o trabalho de Deus, para servir as pessoas. Concorda com isso ou não? Sempre. Então 0 ninguém tem. Eu não sei fazer nada. Não, alguma coisa você sabe fazer. Se você não sabe pregar, mas você, quem sabe tocar piano. Se você não sabe tocar piano, você sabe ajudar alguém através do Ministério da Abra, outra coisa. Sempre tem algo a fazer e você sempre é muito útil. Então, a Bíblia, na pergunta 4, menciona quais os dons de capacitação na igreja e qual o objetivo deles. Efésios, vamos ler o texto de Efésios 4, 11 até 15. Deus tem um objetivo. Quais são, então? O texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amém. Vocês entenderam aí? Olha só, Ele, Deus, né? O Espírito Santo e Jesus aqui menciona que Ele concedeu o dom, que quando Ele foi para o céu, Ele subiu para o céu, aí Ele então deu dons aos homens, uns para quê? Apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres e assim por diante. Muitos dons foram concedidos. A pergunta é, para quê? Para quê? Aperfeiçoamento, o verso 12 falou o quê? Com vista, com objetivo de aperfeiçoar, o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja de Deus, do povo de Deus, é para aperfeiçoar a igreja de Deus. E aí, para que mais? Para desempenhar o desempenho do seu serviço. Para que mais? Para edificação do corpo de Cristo. É para esse objetivo. Qual é o objetivo dos dons? É isso aí, são esses objetivos: aperfeiçoar os santos, desempenhar o serviço, edificar a igreja. Esses são os objetivos. Até quando? Esses dons serão concedidos até quando? O verso 13 fala: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando nós chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus? Quando? Só quando estiver no céu, quando nós formos no céu. Então, até Jesus voltar, vai ter dons dos mais diferentes na igreja.
nós não podemos subestimar qualquer dom que possa surgir e devemos aproveitar os dons para edificar a igreja. Então, aqui vem a pergunta: quais são os dons? Aí você pode colocar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e tal. Para quê? Qual o objetivo? Edificar a igreja, edificar o povo de Deus. Claro? Tá bem? Então vamos andar. A próxima pergunta eu não vou ler na Bíblia, só vou fazer a pergunta e vocês vão dar a resposta. Que dom Deus considera o mais importante? Ao olhar essas três alternativas, qual você acha que é a mais importante? Curar, falar em línguas ou o dom do amor? O amor. Aí, né? Nota 10. Bom, dessa passaram, né? A seguinte, 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 14. Esse é interessante. Esse texto, vamos lá, rapidinho? Bem, diz assim: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Perfeito. Então, o que Deus espera de mim quando eu descubro meus dons? O que Deus espera de você e de nós? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, nós não podemos negligenciar o dom que Deus nos concede, tá bom? O que a Bíblia, agora vamos para frente, mais um agora. O que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perfeitamente. Aqui vem uma interpretação equivocada que alguns fazem do texto, né? Porque fala aqui, só para repetir, tá? Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Para quê? Com que fim? A fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós somos aqui, de acordo com esse texto, o quê? Sacerdócio, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E sacerdócio real. Durante muitos anos, o cristianismo interpretou esse texto colocando a responsabilidade do sacerdócio somente nas pessoas preparadas, que estudaram para isso, se tornaram líderes religiosos e então agora os sacerdotes se tornaram sacerdotes. Os demais, todo o povo se tornou como o quê? A plateia, espectadores, sem nenhuma responsabilidade de pregar o Evangelho. Quem interpreta a Bíblia é quem? É quem tem a igreja. A igreja interpreta, o membro individualmente não interpreta. Porém, aqui está dizendo que todas as pessoas estão nessa categoria aqui de sacerdócio real. É o sacerdócio, até na Idade Média, o Martinho Lutero colocou como o sacerdócio de todos os crentes. O sacerdócio de todos os crentes. Então, o cristianismo, agora o protestantismo começou a trabalhar nesta linha. O dever de pregar o Evangelho não é só de um pastor, de um sacerdócio, um líder religioso. Cada um pode e deve fazer o seu papel. A luz do mundo, o sal da terra. Cada um fazendo a sua obra. E é isso que Pedro então destaca nesse verso. Então, o que a Bíblia diz que nós somos após o batismo, após aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, após fazer um compromisso com Ele, nós somos ministros ou sacerdotes de Deus. É a segunda opção aí, tá bom? Pode marcar aí o verdadeiro, a segunda opção. A outra é falsa. A última pergunta, Mateus 28, 19 e 20. Nós já citamos esse texto
eu já li esse texto, então não vamos ler. Eu só vou citar aqui a resposta. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Irmão Flores, faço-lhe uma pergunta. Tem coisa mais assim gratificante na vida do que ver alguém indo para o autor da vida, Jesus Cristo? Não existe nada que iguala. Que iguala, né? Você ver alguém aceitando Jesus através do conhecimento que eles adquirem pela leitura da Bíblia. E se a gente for um instrumento nesse sentido, somos gratificados por isso. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente se sente muito feliz. Minha esposa, em 1 minuto, você tem alguma experiência que você quer falar sobre alguém que aceitou Jesus, que você participou? Eu tive a bênção, né, de ser instrumento somente de Deus para levar o Evangelho, mostrar Jesus para 4 vizinhas minhas que se converteram, entregaram sua vida a Jesus. Uma foi através de um livro, entreguei um livro para ela, inclusive um livro que fala sobre o sábado, e ela se converteu. Tempo de Esperança, é o nome do livro. Tempo de Esperança, e ela era de igreja evangélica há muitos anos, 75 anos, e nunca tinha ouvido falar do sábado, ficou impressionada e se batizou, se tornou adventista, muito feliz. E como ela, outras também que se batizaram, pessoas que estavam procurando a verdade e que Deus tocou no coração delas. E eu acredito que é muito maravilhoso você se deixar ser usado por Deus para falar do amor dele para as pessoas, né? Tem muita gente que está morrendo à míngua, triste. A gente está vivendo num mundo muito difícil, as pessoas estão muito solitárias, sofrendo e precisam de um norte, precisam de algo em que firmar, e quando encontram Jesus é maravilhoso. E quando você se deixa ser usado por Deus, isso traz uma alegria, uma realização muito grande. E é isso que Jesus quer de nós, a gente ser bênção para as pessoas, né? Se você não pode ir na casa de alguém falar, seja bênção pela internet. Acorde hoje, mas quando eu acordo e falo, meu Deus, hoje eu quero ser bênção para alguém, manda uma mensagem para alguém, ore com alguém. Então Deus quer que a gente seja sal e seja luz. A Deise, minha esposa, resumiu bastante o que ela fez, e eu falei isso há 1 minuto, né? Então ela procurou ser pontual ali. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu morava num apartamento, numa cidade pequena, lá no Espírito Santo. E aí eu conhecia os vizinhos. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Não tinha muita ligação, né? Mas acontece que assim que me casei, aí minha esposa foi morar no apartamento também, nós ficamos lá mais 1 ano. E aí ela fez amizade com a vizinha, deu um pão, fazia pão, né? Aí dava pão para a vizinha e tal. A amizade foi assim, crescendo, e aí começaram o estudo bíblico, foi tocando, e um dia a vizinha então disse que queria, aliás, um estudo bíblico que foi dado sobre o sábado, a vizinha começou a chorar e sem explicação. Aí ela falou, eu queria saber sobre esse assunto, como é a verdade sobre ele, e ninguém me explicava. Perguntei para o pastor da onde eu estava, e ele começou a explicar que foi anulado tudo, mas eu estou vendo aqui que a Bíblia não se anula nada da Bíblia. E então finalmente ela se batizou. Mas o mais bonito é que recentemente nós tivemos uma reunião lá no Espírito Santo, no acampamento, e lá estava uma jovem senhora, talvez em torno dos seus 40 anos, em torno disso. E ela veio procurar a gente e não conhecia aquela senhora. Aí ela falou assim, eu sou a Jéssica, filha da Ligiane. E aí ela, naquele tempo, ela também se batizou, mas ela era juvenil ainda, tinha em torno de 9, 10 anos. Só que cresceu, casou, tem filhos. E ela disse, eu me casei e eu e meu esposo somos líderes da igreja. Falei, que maravilha, que maravilha, alegria muito grande no coração, louvado seja Deus, né? E aí os filhos estão na igreja, na fé, vão seguindo.
eu era pastor no primeiro ano, no primeiro distrito. Eu pegava um ônibus 3 horas da tarde, chegava no final, numa região da roça, do interior, em torno assim de 5 horas, estudava a Bíblia até 7 horas, caminhava mais 1 hora e subia uma serra no mato, levava farolete, porque não tinha ainda o celular para iluminar, né? Não tinha, nem celular existia. E então, toda semana eu fazia aquele percurso. Uma família que eu estudava, tinha 7 filhos, o esposo e a esposa estudando a Bíblia, e finalmente, um dia, aliás, não era nem finalmente ainda, mas um dia a senhora chegou e falou comigo francamente: pastor, eu estava naquela época com 24 anos, o primeiro ano do ministério, 25 anos por aí. Aí ela falou: pastor, eu quero lhe fazer um pedido, pare de vir aqui. E eu assim, fiquei meio sem saber o porquê, né? E eu disse: por que a senhora vocês não estão gostando do estudo? Ela disse: nós estamos gostando, mas nós não vamos decidir para nada. E você está perdendo seu tempo aqui, fazendo um sacrifício grande, subindo essa distância toda a noite no escuro, esperar o ônibus lá na rodovia no escuro, e não faça isso mais não, chega, pastor. E então eu falei assim: vamos fazer um trato, a senhora não importa com o meu sacrifício, meu esforço, e detalhe, a senhora, eu venho assim mesmo, tá bom? Não se esquece do meu esforço, não estou fazendo esforço nenhum não, vamos fazer isso? E ela disse: tá, tudo bem, se quiser vir, vem. E aí foi assim, falei: tá bom. Aí continuamos estudando a Bíblia, tempo por tempo, como vocês estão estudando aqui. Aí no final, ela e o esposo disseram: nós vamos batizar na igreja adventista. Aí fomos para o rio, naquele tempo lá naquele lugar tinha rio limpo, né? Porque nem todo lugar se encontra rio limpo, por isso que tem a água, o tanque batismal, tem a quantidade suficiente de água para a pessoa submergir também, não tem nenhum problema, e a água é limpa e pode ser quente também, viu? Já e a água pode ser quente. Inclusive eu fiz um plano com a igreja onde eu estava, né? Ó, não faço batismo na época fria, a não ser que esquente a água, porque senão saía, pegava gripe, não dava certo, resfriado, né? Mas brincadeira à parte. O que aconteceu? Por que eu estou contando essa história? Porque é o seguinte: tempos depois de 32 anos, mais ou menos, 33 anos, em torno disso, 32 a 33 anos, agora no meu último distrito, eu estava no primeiro distrito, né? Aí saí dali, passei por vários lugares do Espírito Santo, aí fui para o Rio de Janeiro, fiquei 14 anos no Rio de Janeiro, fui para a Bolívia, fiquei 3 anos na Bolívia, aí voltei, eu pedi para voltar para o Brasil, para o Espírito Santo, porque minha filha estava lá naquela época, hoje já está em Santa Catarina. Aí nós fomos para o interior do Espírito Santo, e um dia, quem eu encontro? Numa reunião lá aparece o irmão Quaresma e a sua esposa e a família toda, depois de 30 e tantos anos, e aqueles meninos que eram escadinha até 8 anos por aí, hoje alguns apostataram na fé, mas vários estão na igreja, liderando a igreja, com os agora netos da igreja. Eu fiquei assim maravilhado, meu Deus, obrigado pela oportunidade de ter sido uma ponte, feito alguma coisa para ajudar a que eles conhecessem o Evangelho. Maravilhoso isso. E aí, fora isso, a minha esposa citou esse exemplo e eu pedi para ela, porque ela gosta de pregar o Evangelho. Ela gosta muito. Inclusive, nós moramos numa cidade no interior do Espírito Santo e moramos num apartamento e minha esposa não gostava dele. A minha filha estava grávida da filha. E ela disse para mim: procure apartamento em outro lugar que eu quero, mais perto da igreja e tal. Tinha objetivo, mas eu procurei e não achei. Eu falei: não achei. Ah, você não achou? Então eu vou procurar. Aí saiu, coitado, o dia inteiro lá procurando, a tarde inteira lá com a barriga grande procurando apartamento. Aí finalmente voltou desanimada. Não encontrei nada. Não sei o que Deus quer para mim. Aí ela orou a Deus pedindo: Senhor, eu quero pelo menos esse ano levar uma pessoa para Jesus. Aí saiu lá da Bahia uma jovem senhora com 2 criancinhas separadas do marido, tão triste, chateada, sofrendo. E minha esposa fez amizade com ela rapidinho, construíram amizade e tal, começaram o Apocalipse, estudando a Bíblia, começaram. E não é que ela se batizou na igreja. Ela se batizou na igreja. Aí eu fui entender por que Deus não queria que a gente saísse de lá. Deus nos colocou daquele lugar. Deus tinha um plano, exatamente, né? Deus tinha um plano. E assim, irmãos,
Aí a gente vê quantas coisas bonitas tem você levar o Evangelho para alguém. Estou falando aqui, tem mais pessoas que gostam de evangelizar, pregar o Evangelho. Então ponha no seu coração. E eu inclusive estou aqui nessa classe hoje. Eu fiz um plano com Deus. Eu falei com Deus: Senhor, eu quero me aposentar, eu quero dar um tempinho com a administração da igreja, eu já liderei muito a igreja, reuniões, tá? Eu quero fazer um trabalho de estudar a Bíblia com as pessoas. Esse é o trabalho que eu quero fazer e eu faço com muito prazer, muito prazer. E eu quero então terminar aqui essa sequência, deixando para vocês esse convite. Seja o sal da terra, fale. Jesus vai ser exaltado e você se sentirá feliz, estará preparando a outros e você se prepara também assim para estar no céu. Amém? Resposta final, recapitulação, querem? Já está tarde? Já passei da hora? Eu nem trouxe o relógio aqui. Mas vamos lá. Jesus afirmou que devemos ser o quê? Sal da terra e a luz do mundo. Torno-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é o amor. Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos o quê? Testemunhas. O batismo e a ordenação do crente é um ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Amém? Amém. Agora não terminou não. Agora eu já estou aqui no embalo, vamos terminar de verdade. Meu compromisso. Depois que você fizer seu compromisso, você assina, vai no cartório, bate aqui, ó, faz aqui sua declaração de fé, com vontade. Deus está escutando e está sabendo o que você está fazendo. Se quiser no cartório, não precisa, estou brincando, mas faça com Deus, que é mais do que cartório. É ou é? E olha o que ele diz: quero ser um membro ativo da igreja. Aí sim, você pega aí escreve o que você quer ser. Quero ser um membro ativo, não esquenta banco. É ativo. Esquenta banco, tem o esquenta banco também, não é? Ativo. Fazer alguma coisa para Deus. Se você quer, põe aí. Quero usar os meus dons para glorificar a Deus. Esse é o seu desejo? Então anota aí. Ninguém está anotando, não? Não, então faz o seguinte. Não, anota em casa, separado aí. Faz com Deus. Você sabe que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Eu li uma história de um cidadão norte-americano. Ele assistiu uma pregação, um evangelismo, né? Um estudo como esse, várias noites. E no final, sabe qual foi a decisão dele? Ele era um advogado, um jovem de talentos. Ele foi para o seu apartamento, morava no 10º andar do apartamento, bem alto, né? E lá ele olhou às 3 horas da manhã, olhou para a janela e, pensativo, aceito a Jesus ou eu desisto dessa história? E finalmente, às 3 horas da tarde, ele diz: Deus, adeus para sempre. Não quero. Foi essa a expressão dele. E ele queria ser feliz, ele queria realizar seus sonhos. E não é que ele tornou senador americano, senador dos Estados Unidos. Acontece que no auge da sua carreira, ele começou a encontrar obstáculos e obstáculos, nada andava. Até que finalmente, sabe o que ele fez? Tirou a própria vida. A vida perdeu o sentido para ele. Muitos casos assim, eu poderia contar vários. Eu também ouvi a história de uma senhora do Rio Grande do Sul. Ela ouviu uma série de estudos como vocês ouviram aqui. E no final, ela chegou em casa e falou para o marido: eu encontrei o que eu queria. O que foi? Eu encontrei a fé verdadeira, as verdades dentro da Bíblia. E tenho uma novidade: eu vou me batizar. Amém? Amém, dizemos nós. Mas o marido diz ao contrário. O marido colocou vários obstáculos e ela ia eliminando todos, até que em um obstáculo ela não conseguiu ultrapassar e não se firmou. E sabe qual foi? Ele disse:
eu sei que você quer um carro e também um casaco novo para o filho que vem. E eu vou lhe dar esse casaco e esse carro, e você tira de frente à igreja. Não fica mais nesse negócio de fé. E ela, vendo a insistência do esposo, ela disse o quê? Está bem. E ela então desistiu da fé. Acontece, diz a história, que não passaram muito tempo. Sabe o que aconteceu? Em uma determinada noite, enquanto eles estavam dormindo, parece que a mangueirinha do gás estourou, e aos pouquinhos o gás foi tomando conta da casa, e no outro dia os vizinhos observaram que o carro continuava na garagem, que nenhum movimento havia, que as janelas não se abriam, e então foram chamar, ninguém atendeu, mandaram chamar o cordeiro, e quando invadiram a casa, viram que os dois estavam deitados na cama, mortos, sem vida. E finalmente, o casaco continuou no guarda-roupa, o carro na garagem, mas a vida já não tinha mais. Perdeu a decisão para sempre. Para sempre. Cada um de nós temos o nosso momento de encontro com Deus. E você sabe qual é o momento melhor de encontrar com Deus? É quando você tem chance de pedir perdão para Ele e ter sua vida transformada, ou quando vier o juízo final. Você já ouviu falar no juízo final? Quando vier o juízo final, você não tem mais nada a fazer? Ninguém por você? Então por isso, hoje, por mais que você se sinta longe de Deus, fale com Ele. Deus, eu estou querendo ter um encontro contigo, Senhor. Eu quero ter um encontro verdadeiro e real. Me ajude para isso. Você não acha que esta seria uma boa opção? Que Deus te abençoe. Abençoe a você, abençoe a mim. Que nós possamos dizer: somos cidadãos do reino de Deus. E assim já passaremos a viver o céu aqui na terra hoje. Porque Jesus disse que o reino dos céus, o reino de Deus está entre vós. Por que ele falou isso? Porque na verdade, quando a pessoa aceita Jesus de todo o coração, a dimensão do reino de Deus passa agora, o seu coração é ocupado pela dimensão do reino de Deus. Você vive uma outra esfera, a esfera cristã ao lado de Jesus. Que Deus lhe abençoe. E nós vamos, eu quero estar, fiz plano já com a minha esposa, da minha parte eu vou fazer o seguinte: semana que vem, amanhã eu prego numa outra igreja em esqueci até o nome, Campo de Imbuia, né? Capão de Imbuia eu prego amanhã, no sábado eu prego em Joinville, e domingo eu quero estar aqui para assistir a programação a semana toda, se Deus quiser. Porque o tempo para estar na casa de Deus não é meu, é de Deus. Vamos para lá. Aí, terminando essa semana, sábado, dia 3, termina. E aí, na terça-feira, nós vamos estar aqui com um novo material, nova todas as coisas. Amém? Amém. Vamos ter a oração. Nosso Deus querido, nosso Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Esse é um privilégio. Obrigado por essas mulheres, esses homens que estão aqui, vieram de perto ou de longe, porque querem ouvir a Tua voz, querem conhecer mais o Senhor, conhecendo a Tua Palavra. Ajude-os a sempre tomar a decisão de estar fazendo o Teu querer, colocando em prática tudo aquilo que estudaram aqui neste lugar. Amém. Continuemos estudando mais, para que possamos conhecer mais a Jesus, amá-lo mais e nos preparar para o Teu reino. Nos ajude a falarmos do Teu amor e a ser um sal e uma luz para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Amém. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.